Que alegria ter você comigo em mais um episódio do podcast Esporte SA para a gente falar de esporte, de negócios, de gestão. Esse SA aí tem toda uma explicação, viu? Não é só uma logo bonitinha, não. E hoje eu recebo uma convidada muito especial, porque ela tem uma história linda no esporte, mas também manja e gosta de gestão. Não é isso? Thaís Picarte, obrigado pela presença. Tenho certeza que a gente vai aproveitar muito esse papo nas duas vertentes aqui que o podcast se propõe a discutir. Bom, eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui na nossa cidade, falar sobre gestão, sobre esporte, que é a nossa paixão. Então, agradeço muito o convite, vai ser um prazer dividir com vocês um pouco de tudo que a gente tem feito. Legal. Thaís, queria que você apresentasse um pouquinho, dissesse um pouquinho quem foi a Thaís nessa carreiraça que você teve de goleira e quem é a Thaís hoje, né? Eu prefiro que a pessoa se apresente do que eu ficar lendo aquele currículo, até porque se eu fosse ler o currículo da Thaís, era meia hora de programa lendo título, onde jogou, o que fez, o que conquistou, não ia dar, o pessoal ia desistir, Thaís. Bom, eu sou a Thaís Picarte, sou ex-atleta de futebol feminino, né? Fui goleira por muitos anos, com passagens pelas 4 grandes equipes de São Paulo, né? Comecei no São Paulo, terminei no Santos, joguei pelo Palmeiras, pelo Corinthians também um tempo. Joguei durante muitos anos na Espanha, num clube exclusivamente de futebol feminino, né? No Sporting Clube de Huelva. Joguei também no Levante, na Espanha, joguei na França, na Itália um pouquinho. E representei a seleção brasileira durante 11 anos da minha carreira. Quando eu decidi parar, eu percebi que a gente tinha um déficit muito grande de ex-atletas e mulheres na gestão do futebol. Isso, futebol masculino ou feminino. Futebol pra gente é futebol. Então comecei a investir alguns anos antes de encerrar minha carreira na gestão esportiva. E assim que encerro minha carreira, começo minha carreira como gestora na base do Santos Feminina. E enfim, tivemos ali, ganhamos títulos e fizemos um trabalho inicial, né? Também de aprendizado, uma mudança um pouco radical, digamos assim. Na minha carreira todo mundo espera que eu me torne uma treinadora ou algo assim, até pelo perfil de liderança, né, que toda goleira tem. E, enfim, recentemente passei um período na Federação Paulista também, criamos diversas novas competições, tenho muito orgulho disso, né, de contribuir muito para a minha modalidade, nós precisamos disso. E também hoje faço aí, digamos que coordeno o Brasil Ladies Cup, que é uma competição internacional, com equipes. Esse ano tivemos aí uma seleção, né, participando, a seleção do Paraguai, e equipes, enfim, já tivemos o Atlético de Madrid, o ano passado participando também. Temos diversas equipes no âmbito nacional. É legal, Thaís, você falar isso, porque hoje a gente fala de futebol feminino, fala de gestão pro futebol feminino, mas se a gente fizer uma viagem no tempo, no começo da sua carreira, era longe do que a gente viu, por exemplo, no ano passado, uma final em Itaquera com 40 mil pessoas na Arena Corinthians, aquela coisa linda. Acho que vocês foram uma geração assim de romper barreira, pagou muito pau, sofreu para que o esporte começasse a se tornar o que a gente está vendo agora em 2024 ele se tornar, né? Não, sem dúvida. Quando eu iniciei minha carreira, assim, eu descobri que tinham mais mulheres jogando bola, porque em 97 a gente teve uma transmissão, né, do Campeonato Paulista. Justamente o Paulista sempre foi aí uma competição que nunca deixou de existir, né? Então a gente sabia que existia essa competição. Então ali eu descubro que tem outras mulheres jogando. Realmente era uma dificuldade muito grande, porque na escola ninguém jogava, nenhuma menina tinha interesse, tinha vergonha. Eu mesmo tinha vergonha às vezes de falar que eu jogava, porque era sempre um choque muito grande para todos. Como assim? Né? Menina jogando bola? Exato, exatamente. Sempre foi assim, futebol. Sempre, a reação sempre foi essa. E foi passando o tempo, o medo era sempre não ter uma equipe para jogar, porque muitas equipes eram montadas ali às pressas para um campeonato, e assim que acabava o campeonato a equipe deixava de existir.
Então essa foi um pouco a luta inicial ali do preconceito, e realmente de não ter uma estrutura básica também, né? Uniformes para mulheres, Básico coisas do básico. básico do básico, né? Nós jogávamos com os uniformes dos homens, sempre muito largos ali, não serviam. Inclusive na seleção brasileira, durante muitos anos, a gente foi ter uniforme específico para mulheres em 2019. Não, eu não tô falando de outra década, eu não tô Caramba, ontem, falando... né? Historicamente é Exatamente, ontem. exatamente. Então são inúmeras barreiras aí que nós enfrentamos. Não sou uma das pioneiras, sou da segunda geração aí, mas devemos muito a essas mulheres que, enfim, deram a cara a tapa ali. Muitos não sabem, mas o futebol feminino foi proibido. Eu, quando comecei a jogar, não tinha ideia disso, não entendi o porquê desse preconceito e porquê dessa barreira tão grande. E boa parte disso foi realmente essa proibição aí, né, do esporte para as mulheres. Mas temos muitas teimosas como a Thaís, né, por aí que foram ultrapassando, que tiveram apoio ali também, provavelmente da família ou de algum treinador, alguém apaixonado também pelo esporte, extremamente importante para que eu não desistisse e seguisse tentando, mesmo ficando sem clubes em alguns momentos, tendo que deixar a carreira também em alguns momentos, mas consegui uma carreira ao qual eu me orgulho muito, com muitas vitórias e também espelhando muitas meninas para que elas seguissem também nessa carreira. Para essa sua geração, qual o tamanho, qual o peso da palavra preconceito? Poxa, é gigantesco, né? É gigantesco, porque a gente vive em um país onde a gente tem ainda um preconceito muito grande para algumas profissões aí que são consideradas profissões para homens, né? Profissões masculinas, e o futebol no nosso país, eu posso dizer que é a principal profissão. Ainda se tem muita posse com relação a isso, né? Que não é um espaço para as mulheres. A gente tem muitos dirigentes também que são de outra época, que se apegam muito a essa questão: esse espaço é nosso, não é espaço para vocês virem roubar. E então a gente lidou com muitas dificuldades, mesmo sendo campeãs. Nós tivemos, por exemplo, no São Paulo, em 99, nós tínhamos acabado de ser campeãs paulistas. Em 2000 a gente foi para um brasileiro que ainda não era chancelado pela CBF, mas era um campeonato brasileiro. Ficamos em terceiro lugar e 2 meses depois o São Paulo decide acabar com o clube, com o futebol feminino, com o departamento, por questão de alguns conselheiros que não gostavam do futebol feminino. Então nunca foi somente relacionado às conquistas, era muito mais a questão do preconceito. Talvez então, nem grana, orçamento, talvez o São Paulo teria ali para manter. Exatamente, era um momento muito vitorioso do clube, o clube tinha investimentos, e se tivesse um investimento também no marketing maior, algo assim, teria os patrocinadores necessários para poder fazer esse investimento. Eram outra época, a gente não tinha a visibilidade que se tem hoje, então tudo era uma barreira relacionada simplesmente ao gênero e ao fato de não termos a qualidade que era desejável, sem se pensar na falta de investimento na base. Eu mesmo comecei a ter uma preparação específica para goleiros, eu tinha 13 anos, entendeu? 13 para 14. Então, um goleiro de futebol homem aqui, um futebol masculino, ele já está preparado. Nessa idade ele praticamente está todo polido, já com suas habilidades. Toda a técnica. Exatamente, toda a técnica específica já bem trabalhada. E no meu caso era totalmente diferente. Então não se podia esperar nada diferente disso, né? Se não se tinha um investimento. Thaís, você, obviamente, como eu disse, né? Pagou muito pau para chegar até esse momento do futebol feminino, mas teve muita história legal, né? Muita coisa bacana. O que você guarda com muito carinho, assim, que você fala, pô, mulher vindo de um país extremamente preconceituoso, extremamente machista, num ambiente extremamente machista, pô, mas dei certo. Onde que caiu a ficha da Thaís? Poxa, acho que o momento mais especial para um atleta, né, é quando a gente, além de chegar na seleção, né, disputar uma Copa do Mundo, é um momento extremamente especial para qualquer atleta do futebol. Então, eu fui disputar uma Copa do Mundo na Alemanha,
em 2011, quando eu piso no estádio pela primeira vez e vejo a grandiosidade da organização e uma realidade totalmente diferente do que a gente vivia, ali cai a ficha e fala, poxa, conquistei alguma coisa diferente na minha carreira. Imaginando assim, ali cai uma ficha de tudo que eu tive que enfrentar, né, para chegar até lá. Então foi um momento extremamente especial, de estádios lotados, a gente não podia sair na rua sem segurança, porque, enfim, toda a torcida ia atrás da gente. Era algo totalmente inesperado pra gente. Naquele momento aqui no Brasil, boa parte dos torcedores não sabiam nem quem eram as atletas da seleção brasileira, né? E não faz tantos anos assim, né? Então era um momento bem diferente. Como eu te disse, a gente ainda jogava com uniformes dos meninos, tinha pouca visibilidade, mas a gente estava lá representando o nosso país, disputando com equipes que tinham uma realidade totalmente diferente. A gente via ali comissões de 30, 40, 50 pessoas dos Estados Unidos, a gente no mesmo hotel. Exato. Tinha mais gente do staff do que da própria equipe. Então ali, eu dormindo ali num hotel que a diária era 900 euros, assim, era algo impensável, entende? Para uma pessoa... eu não tenho uma origem extremamente humilde, mas assim, passei por diversas coisas, perdi meu pai muito cedo, então chegar ali e ter essa conquista, viver esse momento de glória, assim, é algo que faz você pensar em tudo que você fez para chegar até lá e tudo começa a fazer sentido, né, de toda a tua luta. Então ali foi um momento extremamente especial para mim, para minha carreira. E nessa geração você jogou ao lado da maior jogadora aí de todos os tempos, né, pelo menos do Brasil. Queria que você partilhasse um pouquinho desse distanciamento também, né? Porque quando a gente fala da Marta, ela viveu desde muito cedo esse momento glamouroso do futebol feminino, né? Esteve sempre em grandes equipes com salários milionários, uma realidade diferente aqui do futebol brasileiro. Esse choque era bom para espelhar e falar, poxa, também dá para chegar ali, também é possível ou não? Vocês tinham um pé no chão e falaram assim, não, é isso porque ele é muito especial, tá muito fora da curva, a realidade é essa aqui mesmo. Então, justamente assim, até hoje a realidade ainda é essa, sabe? De pensar nessas atletas chave pro futebol, né? Mundial. A Marta, ela tem um significado muito grande, não só para o Brasil, ela é uma atleta com reconhecimento muito grande mundial, é a principal atleta do futebol mundial. Isso não sou eu que digo, por onde eu passei, todos sempre quiseram saber da Marta. Nossa, você joga com a Marta? Eu sempre brinco falando que não, a Marta joga comigo, porque eu sou mais velha. Ela que jogou comigo, não fui eu que joguei com ela. Mas o caso Marta sempre foi diferenciado e mesmo assim a gente olha para ela e se você for comparar a um atleta masculino, ela deve receber um salário que sequer se equipara a um jogador da primeira divisão no Brasil. Talvez ela se equipare a um jogador de sub-20 que esteja aí emergindo para uma equipe profissional. Então você vê que a realidade também não é algo absurda, entende? Então é possível de se alcançar? É possível. A gente vê hoje meninas muito mais jovens com um salário maior do que quando eu encerrei minha carreira há 4, 5 anos atrás, entende? Então as coisas estão mudando numa velocidade grande, mas na minha época a realidade da Marta era totalmente fora da curva pra gente. Era uma atleta muito especial, que vivia uma realidade diferente, porque realmente saiu muito jovem, mas também passou por diversas coisas aqui para conseguir ser uma atleta. O que ela teve que fazer e como o caminho dela foi traçado foi algo também muito especial, muito diferente, né? Então, era totalmente fora da curva e até hoje ainda é. E dentro de campo tem alguma história legal pra contar pra gente? Bom, joga a bola no pé dela que ela vai resolver e tá tudo certo. Poxa, na verdade, não só a Marta, né? A gente tinha essas duas referências ali da Cristiane, por exemplo, a própria Debinha. A gente tinha realmente, no final dos treinos, por exemplo, a gente sempre fazia alguns exercícios de finalização e ficava ali pro final algumas atacantes para a gente trabalhar a nossa condição, mas também ajudá-las ali a explorar e melhorar
a qualidade delas, né? E a Marta sempre foi uma atleta que a gente nunca sabia o que esperar. Ela sempre foi muito diferenciada na forma de reagir. Então, para as goleiras sempre foi muito, muito difícil. Então, eu guardo esses momentos desse tipo de exercício com muito carinho, porque é algo que era especial para ela, a gente contribuía para a qualidade, para que ela pudesse nos ajudar nos jogos. E, em contrapartida, ela também nos ajudava a nos tornarmos aí goleiras muito melhores do que nós éramos. Então e tinha sempre uma disputa ali de pênalti, uma briguinha, uma disputa saudável, uma cavadinha que deixava as goleiras nervosas, mas ela sempre foi uma atleta extremamente dedicada. E o diferencial dela ela era sempre a melhor em todos os testes. Todos os testes até hoje, a Marta deve estar entre as melhores, porque a dedicação dela como atleta é diferenciada. Outro lado, qual que é a atleta mais difícil, Thaís, que você encarou na vida? Você fala, caramba, essa é a Marta do lado de lá. Poxa, atleta mais difícil? Cara, eu vou te falar que... Abby Wambach, dos Estados Unidos, era muito complicada, cara. Era complicado porque a condição física dela era diferenciada. Ela era uma atleta alta, grande como eu. Com muita qualidade de finalização, muita força, né? Até porque a nossa realidade dos treinamentos físicos naquele momento era totalmente diferente, né? Elas tinham rotinas totalmente diferentes, tanto de alimentação, de cuidados, como eu falei, o staff. Então, acredito que ela foi uma das atletas mais difíceis. Mas quando a gente pensa em atacantes, as brasileiras são muito mais complicadas, cara. Pelo recurso, pela criatividade. É muito difícil você encontrar atletas que tenham essa qualidade. Improviso. Exatamente. Eu posso comparar um pouco as jogadoras espanholas, tem um pouco esse diferencial também. A Jenny Hermoso, que hoje é atacante, ainda é atacante da seleção espanhola, é uma jogadora de muitos recursos e muito difícil de encarar no 1 contra 1 também. Então acredito que essas duas atletas ali, a Wambach pela estatura e pela força dela, e a Jenny Hermoso por toda a qualidade que ela tem. Bom, e aí eu tô explorando bastante o seu lado esportivo aqui, mas deixa eu pegar um pouquinho da gestora agora. Você vem para o encerramento de carreira, e eu sempre gosto muito de perguntar isso para os atletas. Como é que é? Não no dia seguinte, porque o dia seguinte deve ser maravilhoso, né? Não vou treinar, não tenho dor no corpo, não tenho nada. Mas nas semanas seguintes, né? Quando abaixa aquela adrenalina e você precisa encontrar um novo sentido para a vida. A gente sabe, óbvio, sem expor ninguém, assim, de inúmeros casos de depressão, de crise de ansiedade, de crise de existência. Para você, como é que foi, Thaís? Olha, até pouca gente sabe, mas o encerramento da minha carreira não foi algo bacana. Foi uma decisão, enfim, na época eu tinha uma treinadora no clube. A treinadora começou a não me utilizar e me colocar ali um pouco de lado. Então eu não via mais sentido em estar ali, ainda podendo jogar em outras equipes, mas eu já não via mais sentido até na questão da gestão, eu via muitos erros ali e não estava de acordo com aquilo, porque também você vai ganhando uma certa idade, uma certa experiência, você não aceita mais que façam com você tudo que faziam, né? Você começa a discordar, então isso vai gerando também alguns desgastes. Então foi uma quebra ali, não foi algo, enfim, eu não tive um jogo festivo de despedida, entendeu? Não tive um agradecimento, não tive nada. Então isso realmente foi difícil naquele momento, né? E aí eu decido parar, não queria seguir, enfim, tinha ainda um contrato de 1 ano com o clube, mas decido encerrar minha carreira de forma abrupta até. Recebo ligação de outros clubes pedindo para eu ir para os clubes que me pagariam mais, que dariam o dobro do salário e tal, mas a questão já não era mais financeira. Então na primeira semana, eu não vou dizer, foi um alívio não passar por essas situações, mas ao mesmo tempo uma tristeza muito grande de encerrar minha carreira dessa forma, né? Comecei a ter crise de ansiedade, não sabia o que era, enfim,
Foi algo bem assustador, porque eu não praticava mais, porque a gente realmente não quer saber, você não quer mais treinar, você é um momento que você rompe e você não quer ouvir falar de futebol por um tempo, quero viver uma vida normal por um tempo. E isso, claro, teu corpo responde de algumas maneiras, né? E o meu último ano de carreira, eu passei por diversas dificuldades também, tinha um treinador que a gente teve muito problema de abuso emocional, tanto que o treinador foi mandado embora, então passei por diversas situações no último ano que foi muito difícil, né? Então quando você para e aquilo abaixa é que as coisas começam a acontecer. Então foi tudo muito novo e todos nós atletas nós falamos uma coisa assim, que na vida do atleta, o atleta morre 2 vezes. Ele morre quando ele deixa de jogar, quando ele encerra a carreira, e a morte real, enfim. Então ali foi como se fosse uma morte mesmo. Eu me preparei para esse momento, estudei, enfim, fiz diversos contatos, mas a gente nunca está preparado de verdade. É como se surgisse um abismo na tua frente e você fala, tá, e agora? E atleta do futebol feminino é pior ainda, porque os caras do masculino, quando eles estão para encerrar a carreira, o próprio clube, diversas outras instituições começam a procurá-los. Vem aqui, você pode ser treinador, se encaixa aqui, se encaixa ali, a gente te ajuda. E no feminino isso é muito raro. Hoje a gente começa a ver um pouco disso em alguns clubes. Então é como se eu tivesse pego mais de 20 anos da minha vida como profissional e se eu começasse do zero, não tivesse nenhuma profissão, não tivesse nenhuma possibilidade. Então é muito difícil, isso gera uma ansiedade muito grande, porque você não sabe para onde correr, né? O que eu vou fazer Exatamente, o que eu vou fazer da minha vida agora? E, tá bom, e agora? Me aposentei, não tenho um pé de meia para deixar de trabalhar ou montar meu próprio negócio. Isso é outra questão do feminino também. Você tem um salário, mas você tem um salário para pagar suas contas mensais, entendeu? Para você, não dá para você fazer um investimento depois a longo prazo, é diferente, né? Então foi um momento muito difícil, mas eu sempre cativei e cultivei boas relações por onde eu passei, todos os clubes onde eu passei, eu sempre tive as portas abertas para retornar, sempre fui uma atleta muito dedicada, consegui fazer meu nome e minha, enfim, minha reputação por onde passei, né? Então isso foi algo que me ajudou bastante. E fui seguindo pouco a pouco e as coisas foram clareando e melhorando e eu vi que realmente o futebol feminino precisava de mim e precisava do meu trabalho, da minha mentalidade, e as outras atletas também precisavam. Nós precisamos de muitas outras meninas que não simplesmente parem de jogar e deixem o esporte, porque senão a gente nunca vai ter realmente pessoas que se preocupem, que entendam e que tenham vivido tudo aquilo. Então eu vi a responsabilidade que eu tinha também com as novas gerações de fazer alguma coisa, mudar aquela realidade para que elas não tivessem que passar por diversas coisas que nós passamos. Então isso me deu força, eu fui trabalhar com a base e a base resgatou aquela Thaís do início, que sonhava, que acreditava no esporte, que via o sentido, o que o futebol e o que o esporte faz na vida de uma pessoa, realmente, né? Fora todas essas burocracias e, enfim, esses maus gestores que nós temos. Então aquilo me resgatou e fez eu voltar a sonhar, né? A base realmente foi quem me impulsionou de novo a trabalhar com futebol feminino, deu um sentido novo à minha vida aí como gestora. E é uma responsabilidade gigantesca, Thaís, você já começar essa vida nova, essa segunda vida na base, porque você falou uma palavra que é extremamente preocupante, que é a questão do abuso, né? Seja por maldade, se é que eu posso usar essa palavra, ou por desconhecimento, a verdade é que a cobrança passa do ponto, passa do tom, no momento que muitas vezes a menina ainda não tem nem estrutura familiar, não tem estrutura socioemocional, não tem nada para receber um tom de cobrança que deixa de ser cobrança e passa a ser abuso, né? Acho que essas histórias elas se multiplicam o Brasil afora, né? Sim, até no futebol feminino é complicado porque a gente tem profissionais muito mal preparados ainda. A gente tem bons profissionais em alguns estados, por exemplo, em São Paulo, uma das exigências a cada ano vai subindo o critério, mas que os treinadores tenham sua licença, mas isso relacionado aos treinadores. O resto da comissão não se exige muita coisa, entende? Então, para as goleiras, por exemplo, o treinador não precisa ter um curso de qualificação. Ele simplesmente deveria ser um profissional de educação física, né?
Muitas vezes não é. Na Mas minha goleiro época... que jogava amador e tal. Exatamente, na minha época era assim, você sabe chutar bola? Não, então você vai treinar as goleiras ali, que a gente precisa de alguém que saiba chutar a bola pelo menos para elas. Então, você pega muitos ex-jogadores de várzea, pessoas que às vezes não têm nenhum tipo de instrução para trabalhar com um ser humano que precisa de cuidados, que não é só uma peça de um jogo, né? E isso muitas vezes é deixado de lado dentro do futebol profissional. Quando a gente tem profissionais mais bem preparados, né, um clube que se preocupa realmente em quem está colocando ali para trabalhar, a realidade é totalmente diferente. A exigência existe, é importante. Eu sempre adorei a questão da exigência, mas nunca passando de um ponto de desrespeito, de falta de humanidade e realmente do trato ali de abusos psicológicos. Durante a minha carreira hoje, né, com todo o entendimento que eu tenho, eu vejo que eu sofri diversos abusos também relacionados à sexualidade. Não vou falar diretamente de abusos sexuais, mas desde um treinador que falava sobre os seus aspectos físicos diretamente, ou que comentava sobre a roupa, que deveria ser mais apertada, sabe? Então a gente viveu diversas coisas, abusos impensáveis, assim, hoje, para nossa sociedade. Com naturalidade. Com naturalidade, e visto diante de todos e achava aquilo normal, entendeu? De treinador saindo com as atletas, usando daquela liderança para se relacionar com meninas menores de idade, muitas vezes, sabe? Então, a gente viu diversas coisas que, graças a Deus, hoje a realidade é totalmente diferente. Hoje as atletas expõem isso, tem ali uma certa união, né? Porque também, quando isso acontece até hoje no futebol, a gente vê um julgamento das próprias meninas da equipe. Ai, como é que você teve coragem de fazer isso? Agora como é que a gente vai fazer? O time pode acabar? Entende? Diversos problemas. Eu vivi a realidade de uma goleira do meu time, goleira de seleção brasileira, com, enfim, capitã, sabe? Com uma grande liderança. Ficou grávida, entrou com um processo com o clube, porque o clube acabou com o time. E todas as atletas julgando essa menina como se ela tivesse errada. Ela ficou desamparada no momento mais importante da vida dela. E ninguém teve a sensibilidade de entender que aquilo era um direito dela, entende? Que nós, na verdade, deveríamos apoiá-las, porque se a gente passasse por aquela situação, isso poderia ser um problema também pra gente. Então, graças a Deus, tudo isso tem mudado, enfim. A gente vê hoje uma Solly James que tá, enfim, no Flamengo, uma atleta que ficou grávida por opção, vivendo seu sonho ali, o clube apoiando, sabe? Reconhecendo ali o esforço e a dedicação que ela tem para com o clube, sabe? E tudo que ela ajudou o clube e o que ela ainda pode fazer pelo clube. Então, graças a Deus, hoje o futebol, o nosso esporte para mulheres tem vivido aí no mundo inteiro uma mudança muito grande. As mulheres também são diferentes hoje, têm um conhecimento maior, novas oportunidades, estudam mais, têm as portas abertas, se preparam melhor. Então a nossa sociedade, graças a Deus, tem mudado muito e eu tenho muito orgulho de passar por tudo isso e fazer parte dessa transformação hoje e de estar à frente aí, de poder fazer a diferença para que essas meninas dessas novas gerações não passem pelo que a gente passou, né? Então isso é extremamente importante e gratificante. É uma evolução gigantesca, claro que ainda tem muito a evoluir, mas é uma evolução gigantesca. Quando você fala desse despreparo, até por questão orçamentária, também um despreparo muito grande na área médica, né? Tenho certeza que muitas mulheres têm essa curiosidade, esse desafio, né? Com a bendita TPM. Cada mulher lida de um jeito, né? Tem mulher que nem muda nada, tem mulher que fica naquele mau humor, algumas não conseguem trabalhar, né? E vamos lembrar, né? Falar o óbvio do óbvio, que jogadora de futebol é mulher, né? Exatamente. É mulher, né? Exatamente. Futebol feminino que é mulher. Básico, mas é importante ser dito. Como é que vocês trabalham essas questões médicas muito específicas da mulher, Thaís? Como é que joga de TPM? Poxa, muitas pessoas usam isso até ao seu favor. Quando você tá de TPM, muitas vezes você tá com muita raiva e você não sabe por quê. Então você utiliza essa raiva num jogo contra as suas adversárias, digamos assim, sabe? A gente tem realmente atletas que sentem muita dor, tem meninas que têm problemas de endometriose, de diversas questões ligadas aí à questão da menstruação. Mas é algo natural pra gente. A gente convive muitas vezes com aquela dor. Atleta convive com dor. Mas a questão médica não passou nessa evolução, não passou por muita
orientação errada. Sim. Com certeza, né? Não, demais, demais. E até assim, hoje a gente tem todo um preparo, tem enfim, todos os médicos que atuam ali com equipes femininas têm um entendimento diferente, tem estudos, enfim, diversas questões que mudaram essa visão com relação a isso. No início era, essa frescura, sempre esse papo, sempre não sei o quê, sempre... E aí não era muito respeitado isso, né? Hoje a gente sabe que tem diversos problemas que são até ligados ao esforço excessivo da atleta, que modifica ali muitas vezes a condição interna ali dos órgãos, enfim, um trabalho mal realizado pode ter um efeito drástico aí no corpo da mulher. Mas hoje a gente tem profissionais muito mais preparados, com um entendimento muito maior. Também a questão dos medicamentos evoluíram muito. A gente tem aí, hoje muitas meninas podem fazer uso do anticoncepcional, por exemplo, para regular a sua menstruação, para que não ocorra em determinado período, para que cesse aí durante uma competição importante, durante momentos importantes ali da competição. Então tem diversos recursos que podem ser utilizados hoje em dia para que isso não seja um problema. É muito mais do que também só uma questão de dor, tem a questão visual. Muitas vezes você vai jogar com shorts branco ali num dia, fica jogando insegura, com medo de poder ter algum problema. Então tem diversas questões ligadas a isso, mas é algo que a gente aprende a lidar desde muito cedo, né? Então, a mulher passa por isso, mas isso não é impeditivo para ela não jogar, para ela não atuar. Pelo contrário, e biologicamente falando, o período menstrual do atleta é quando os hormônios ali que dão força, enfim, que fazem com que ela atue de forma adequada, eles sobem. Então deveria, se não fosse pela questão da dor, seria um momento que a mulher estaria mais forte e mais propensa a ter uma boa, enfim, atuar melhor ainda, entende? Então, quando você faz aí realmente um acompanhamento, tem um cuidado maior, você consegue reverter essa situação. Eu nunca tive problemas com cólica ou com nada disso. Então, isso pra mim nunca foi um problema. Sentia dor, mas assim, algo muito leve que não me impedia de nada disso. E goleiro não é muito referência. Goleiro é maluco, né? Goleiro é tudo maluco, não tem muito problema. Você pode estar treinando na lama, treinando. Quantas vezes eu não treinei? Aqui em São José a gente treinava no Luso Brasileiro, acho que é isso o nome do clube, e quando chovia aquele campo virava uma lama, uma coisa maluca, e a gente pulava no brejo, saía de lama e nunca foi um problema, entende? Goleiro então não é muito referência, a gente vai pra cima de qualquer maneira. Mas a gente sabe que são momentos delicados e que hoje também a própria comissão tem um entendimento melhor, consegue compreender, não, vamos deixar essa atleta esse dia aqui, tá chegando, eles conseguem fazer uma tabela com o período menstrual de todas as atletas para entender que momento é melhor para fazer algum trabalho, e até consegue, através de um acompanhamento, consegue fazer com que as atletas às vezes menstruem próximas umas das outras para fazer realmente esse equilíbrio. Então tem diversas, hoje a questão médica evoluiu muito e ajuda muito ao esporte feminino com relação a isso. Thaís, aí você vai revelando toda a sua história, né? A gente vai vendo muita alegria do nível que você chegou e muitas dores que você traz de ex-atleta, mas não dor no sentido pejorativo do coitadinha, mas desse potencial de gestora que você tem para fazer diferente, né? O seu maior alimento para ser gestora é olhar e falar assim, não, eu não vou deixar essa galera aqui passar pelo que eu passei. É o seu grande combustível, a sua própria história? Não, sem dúvida nenhuma. A gente passou por diversas situações, desde muitas vezes não ter um lanche depois de um jogo importante, sabe? De coisas básicas. Então, sem dúvida nenhuma, acho que o que mais me faz seguir, né? Muitas vezes a minha própria mãe fala, Thaís, chega de futebol, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. Por que você continua nisso? Tem tanta coisa, sabe? Você é inteligente, vai para outra área, não tem necessidade e tal. E mãe, eu não posso deixar que façam com essas meninas o que fizeram com a gente. Então, eu sempre falo também que tem dois tipos de ex-atletas. As que pegaram essa dor e transformaram em repulsa ao esporte, em raiva, e em não querer saber mais e realmente trocar sua carreira, pegar todos esses anos maravilhosos e toda a história e jogar no lixo.
e tem as que bateram o pé, como eu, e falaram, não, eu vou usar isso para transformar essa realidade e para que elas não precisem passar por tudo isso. Tentar atuar ali, trabalhar, para que elas possam ter mais oportunidades do que a gente teve. E é o que eu tenho tentado empregar a todo momento, em cada trabalho que eu faço. Quando estive na federação, uma grande luta minha foi realmente de renovação, de trazer novas competições. E, enfim, em um ano a gente trouxe ali 5 novas competições. Só na base foram 4 novas competições. A gente tem uma copinha. Era algo totalmente impensável, cara. A gente teve um festival sub-12. Quem pensa, sabe, é uma coisa que não existe, assim, pra gente. E, aliás, se você sair pelo Brasil e procurar isso não existe em lugar nenhum. Então eu tenho muito orgulho de poder ter proporcionado para que meninas que a partir de 9 anos possam ter uma competição organizada com transmissão, sabe? Que elas possam ser vistas. Que seu parente de outro estado possa te ver ali atuando. Que algum clube de outro local possa te ver ali desde muito cedo. Então, eu tenho muito orgulho disso, de criar o início de uma competição para a segunda divisão do Paulista. A gente tem uma dificuldade muito grande de clube, sabe? De ter essa renovação, de ter mais atletas competindo. Então, o que me move realmente é criar oportunidades para essas atletas, criar oportunidades para que os profissionais possam trabalhar, porque a gente tem muitos profissionais que ficam sem trabalho e não tem para onde ir porque não tem outras equipes. Então, não é só a questão das atletas, mas é todo esse meio ambiente, esse ecossistema do futebol de mulheres que precisa crescer e a gente precisa de mais mulheres. Então, por onde eu passei, em todos os clubes com quem eu conversei, eu sempre faço questão de conversar com as atletas, falar da importância delas, de entender as dores delas e falar, a gente precisa que você siga, que você continue estudando. Então, uma das minhas ações também é buscar que a gente tenha bolsa de estudo para as atletas, que a gente abra essas portas, tem programas interessantes para as mulheres, então sempre que eu posso eu mando para as atletas, tem uma bolsa de estudo aqui, eu sou embaixadora da Conmebol, então a gente tem alguns acessos a algumas questões, eles têm cursos, então sempre que eles abrem essa oportunidade eu encaminho para as atletas, sempre fui alguém que auxiliou essa visão para elas entenderem que o futebol precisa delas. É um desperdício muito grande perder essas meninas que têm todo esse conhecimento, toda essa qualidade enfim, e utilizar de toda essa luta, né, esse ímpeto que o atleta tem para trabalhar dentro do esporte. A gente precisa dessas pessoas que tenham essa dedicação e o conhecimento que elas têm, que é algo que não se pode comprar. Você não consegue que um profissional que apenas estudou tenha isso. Ninguém compra história, né? Ninguém compra história. E a gente não pode deixar essas meninas saírem do futebol. A gente precisa delas dentro do futebol. Então, quanto mais iniciativas a gente tiver nesse sentido, e tudo que eu puder colaborar nesse sentido, eu mergulho de cabeça e tento fazer a diferença para que elas possam também seguir esse caminho e ter ali mais portas abertas, ter ali mais locais de trabalho. Então é isso que me move e isso que faz com que eu siga no futebol feminino, apesar de todas as barreiras e todas as dificuldades. Apesar de. A gente sabe que para um esporte evoluir, a gente precisa de ídolos, né? A gente falou lá da Marta, da Cristiane, você também como goleira, foi uma referência. Hoje a gente tem um time do Corinthians, né? O marketing do Corinthians funciona muito bem, o tal das Brabas pegou, né? Hoje, na sua visão, o projeto do Corinthians ele é muito acima dos demais em questão de investimento, organização, ou não? Existem investimentos parecidos, gestões parecidas, mas ali tá dando tudo certo por ter um trabalho, né, que foi do Arthur Elias continuado. Olha, na verdade, nada é por acaso, né? A gente tem clubes que têm investimento, inclusive, maior do que o do Corinthians hoje. Né, de salários mais altos para atletas. A gente já tem alguns clubes assim no Brasil, são poucos, óbvio. Mas quem estaria nesse patamar acima do Corinthians? Flamengo, Palmeiras tem muito investimento também. Essas duas equipes são as principais aí que em questões financeiras batem de frente, inclusive cobrem os salários. Mas a gente tem problemas maiores. Por exemplo, você vai jogar no Flamengo, você vai disputar um Carioca. Hoje o Campeonato Carioca ainda não está no patamar do Paulista. Então o nível ainda... existe muito desnível entre as equipes. Não há equilíbrio. A gente vê jogos ali de 15-0,
sei lá, 20-0. Não te exige como atleta. Então você imagina, você vai largar ali uma possibilidade de manter um alto nível ali para só questão financeira. Então o Flamengo tem essa dificuldade ainda de estar num eixo ali que tem crescido muito, tem evoluído muito, mas ainda não tem um potencial como, por exemplo, jogar fora do país ou jogar dentro de uma equipe paulista te exige. E fora o número de competições também, a possibilidade. Tanto é que esse ano, por exemplo, no Brasileiro, a última temporada, a gente teve 4 equipes paulistas, entende? Nas semifinais ali do Campeonato Brasileiro. Então isso mostra o distanciamento do futebol de São Paulo pro resto do Brasil. Exatamente. Agora, o Corinthians não é um projeto que começou ontem, né? É um projeto de muitos anos, com muita luta, para chegar nesse patamar. Então, eles foram fazendo a história deles dentro do esporte, atraindo as atletas, o interesse das atletas. Veio a questão financeira, de melhores salários, de melhor visibilidade, o projeto, todos os profissionais que estão envolvidos. Não é uma coisa só. E assim, ele não tem uma equipe só. Ele tem 2 equipes que poderiam estar jogando o campeonato. Em qualquer um dos campeonatos no Brasil. Entende? Então eles também têm um elenco muito grande que supre essa demanda de lesões, de algumas questões. Eles têm um projeto muito bem estabilizado, tem um centro de treinamento adequado, tem todo o material, não é só, não é uma coisa só, entende? São diversas questões que fazem eles chegar nesse patamar que com certeza está bem distante de todos os demais. E há alguns anos eles começaram a investir na base. Demorou um pouquinho, mas agora eles começaram a investir na base e eles têm equipe desde os 12 anos, desde o Festival Sub-12. Que é o sonho, você como gestora, é o sonho de todas as equipes, primeiro de São Paulo, mas depois replicando pro Brasil, de ter isso como no futebol. Para homens a gente nem discute, né? Qualquer clube tem. Você acha que esse é realmente o sonho do futebol feminino brasileiro? Não, sem dúvida, porque a gente começa a ter uma escassez de atletas. Você tem as equipes, tem as obrigatoriedades também. O presidente Reginaldo falou sobre a questão de obrigar também as equipes da Série B, da Série C e da Série D terem equipes, mas a gente precisa. Os clubes precisam da mão de obra, né? Eles precisam das atletas. E como é que você vai ter atletas se você não tem as competições, se você não tem ali a base, né? Então, o maior investimento hoje deve ser na base. A gente precisa estruturar a base para que o futuro do futebol feminino brasileiro mude, né? Para que a gente tenha atletas mais bem preparadas. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o principal foco e deve ser o principal foco em todas as federações, enfim, inclusive na CBF, que tem investido em algumas competições de base. A gente precisa desse investimento para que essas atletas cheguem mais preparadas. Então o Corinthians, voltando no Corinthians, ele começa a investir desde o Sub-12. E agora eles têm todas as equipes de base. Então, eles são uma potência, mas eles vão ser ainda maiores, porque eles vão ter ali atletas que vão subir ali, que vão ter já a mentalidade. Exato, a filosofia de jogos. O São Paulo, por exemplo, é um clube que tem muitas atletas já que vieram da sua base, porque vem investindo. É um clube multicampeão na base também. Enfim, o Internacional tem as equipes de base muito fortes, muito sólidas, e você vê isso refletido na equipe também adulta, entende? Boa parte do seu elenco vem também da sua base ali, entende? E isso também vai começar a gerar um retorno para o clube, porque hoje a gente tem o TMS que, enfim, as transferências internacionais geram também uma verba para o clube, um atleta que jogue ali uma competição mundial tem um retorno da FIFA para o clube, um pagamento. A gente já começa a ver algumas transferências com valores. Então isso gera também um ganho para o clube. O clube que investe na base tem atletas que vão girar o mundo, e começa a ter essa questão de ganhar também, do retorno numa venda de um atleta. É algo que o futebol feminino tem caminhado e que é uma realidade. Ainda, claro, num outro nível, mas que gera um retorno para o clube. E que vai ser muito bom aí num futuro muito curto aí, né? O futebol feminino, eu digo que ele não anda, ele galopa, ele corre, assim, porque o que a gente evolui em 2, 3 anos é impressionante. Se a gente comparar o futebol masculino, não dá para comparar, porque
se a gente compara o início do futebol masculino e o que a gente evolui nesses últimos A anos... gente tem 100 anos aí de vácuo. Exatamente. E assim, não dá pra comparar, porque realmente em 2, 3 anos a gente tem evoluções gigantescas. Desde premiações da FIFA se equiparando, pagamentos ali de áreas de atletas na seleção se equiparando. A gente já tem uma visibilidade gigantesca, sabe? O que atingiu essa última Copa do Mundo é algo que a gente nunca imaginava. E aí a gente já começa a entrar no mesmo parâmetro do futebol masculino, de visibilidade. Então, os investimentos começam a olhar de uma forma diferente, porque o futebol feminino atinge um público diferente também, que não gostava do futebol, que não assiste o futebol masculino. Mas eu assisto as mulheres. Porque é uma outra visão também. Tem outras questões ali envolvidas, né? Embutidas, né, no futebol de mulheres. Então a gente tem muitas possibilidades e muita abertura para diversas questões aí. Você falou de Copa do Mundo e, óbvio, quantos anos você ficou na seleção? 9? 11 anos. 11 anos na seleção. Eu tenho que falar de seleção brasileira com a Thaís. Thaís, a vinda da Pia gerou muita expectativa de uma... Eu lembro que a imprensa falava de uma mudança de comportamento e de tática na seleção. Você falava muito disso. E, pelo menos como torcedor, não foi o que eu vi, não foi o que aconteceu. Né? Qual que é a sua análise, assim? Por que não deu certo o trabalho da Pia no Brasil? Olha, com relação à mudança, a gente teve muitas mudanças estruturais. Foi algo que ela realmente trouxe. Ela atua muito mais como uma coordenadora, que era até o que ela vinha fazendo ali na Suécia. Ela passou a ser a coordenadora das seleções. A gente viu mudanças importantes em questão da mentalidade profissional que precisava. Ela realmente fez muita diferença internamente ali. E nas questões dos jogos, até chegar à Copa do Mundo, a gente viu realmente uma diferença. Da gente ter coragem com a bola. Deu muita esperança pra gente, aquela finalíssima com a Inglaterra, os últimos jogos, enfim, com grandes equipes, né, a gente viu ali que a gente podia chegar. Agora, a maior decepção foi na Copa do Mundo, né? A gente esperava uma liderança de fato, e a gente via as coisas acontecendo e nenhuma ação, né? Então isso gerou um desconforto muito grande e realmente ali ela deixou a desejar e a gente viu que como treinadora efetivamente ela não conseguiu impor o que a gente precisava na hora da necessidade, né? E assim, ela não incorporou a realidade do país, a vida dela. E aí surgiram muitas críticas. Ela não aprendeu o português, ficou muitos anos aqui, não sequer aprendeu uma frase em português, sabe? Então isso também gerou um desconforto muito grande. A gente viu que ela realmente não tentou se mergulhar de cabeça, né? Porque para você comandar uma seleção de um país, você tem que mergulhar de cabeça na realidade do país, ou você não vai atingir aquilo, né? Você precisa entender toda a questão cultural, entender da onde vêm as atletas, o porquê elas jogam assim. Ó. Então isso ela não conseguiu, realmente não tentou fazer isso, né? Então acho que isso foi o maior problema da Pia. E que na hora H também ela deixou a desejar. A gente tem que ser grato sim a muitas mudanças estruturais, a visibilidade que ela deu, o impacto que ela teve mundialmente, né? O Brasil passou a ser visto novamente como alguma potência ali, o que veio tudo por água abaixo no Mundial. Mas como torcedor eu vi mudanças significativas. O que eu espero é que a gente consiga tornar essas mudanças efetivas na hora que a gente precisa, que é na hora ali de uma competição importante, né? Voltar a colocar o Brasil num patamar adequado. Hoje nós temos as melhores atletas do mundo, temos diversas atletas que são muito boas em todas as suas ligas. A gente teve a Caroline nessa última temporada, foi a melhor atleta na Liga Americana, uma liga extremamente forte. A gente tem uma brasileira como melhor atleta. Em todas as outras ligas fortes, as melhores atletas, digamos assim, são brasileiras. Então, por que nós não conseguimos fazer com que isso se reflita numa seleção brasileira? Então, acho que talvez o Arthur possa trazer um pouco disso. Ele é um treinador que se habituou a ganhar títulos. Demorou muito na carreira dele para ele começar a ganhar os títulos. Quer te perguntar. Demorou já muito. Deu um spoiler aí. Demorou o Arthur muito. Era o nome certo, na hora certa? Olha, a gente precisava de alguém que entendesse o Brasil, entendesse a nossa realidade.
E nenhum treinador no Brasil foi tão campeão quanto o Arthur. Isso é inegável. Então, dentro do país não existia outro nome mais adequado do que o Arthur nesse momento. Se ele vai fazer um bom trabalho ou não, se ele vai conseguir aplicar todo o conhecimento e tudo que ele conseguiu numa equipe, na seleção, isso a gente não sabe. Mas o Arthur já merecia uma oportunidade, não agora, mas há muito tempo já, entende? E ele já era um nome discutido há muito tempo. Ele passou por muitas coisas, teve anos difíceis no Corinthians também, com muitas lesões, atletas com muitas lesões, e demonstrou ali ter a capacidade de reverter diversas situações. Então ele merece sim essa oportunidade, é o treinador hoje dentro do nosso país mais capacitado e que tem a melhor possibilidade de fazer com que aconteça algo. Chega num momento até melhor para ele, porque a seleção já tem uma realidade diferente, de questões estruturais. Então acredito que ele possa fazer um bom trabalho sim. Ele tem o conhecimento para isso, conhece o nosso futebol, conhece a realidade aqui das atletas, sabe fazer o time jogar e utilizar das qualidades técnicas das brasileiras. Isso é o mais importante, é não acabar com isso, que é o nosso diferencial, mas explorar isso da melhor forma possível. E hoje ele atuava num clube onde a questão técnica já se equipara ao nível técnico mundial e físico mundial. A gente tem que... Isso é o mais importante, é o que mais evoluiu no futebol. E no futebol feminino não é diferente. A questão física e tática é primordial. E hoje a gente já tem atletas que atuam nas principais ligas mundiais e as que estão aqui também já com a equiparação física. Exatamente. Então isso é importante. Então ele tem ali instrumentos e tem um material muito bom para trabalhar. Agora, se isso vai dar resultado ou não, eu não sei. Mas que ele deveria ser esse nome, sem dúvida alguma. Que legal. E pode contar com você, né, Thaís? Gestora, visão. A gente trabalha. A gente trabalha pelo futebol de mulheres. É claro que é sempre um sonho, diversas oportunidades. Temos diversas profissionais aí capacitadas que vêm buscando seu espaço. A gente trabalha para trabalhar em locais onde a gente tem um bom projeto. Isso tem que ficar bem claro. Não dá mais para aceitar qualquer projeto que não invista de verdade no futebol de mulheres e que não tenha essa visão de melhoria. Então, aonde foi possível colaborar e que seja um projeto sério, que vá fazer a diferença, com certeza a Thaís Picarte está disponível para trabalhar. Thaís, antes de terminar, que eu prometi para você te liberar uma hora, que a agenda dela é muito importante, gente. Você sabe que aqui na Comunicarte a gente é apaixonado por comunicação, né? E você se comunica muito bem. A entrevista com você rende muito. E, infelizmente, não é uma realidade do mercado esportivo, muito menos do futebol. Eu não estou falando de masculino ou feminino, do futebol. O quanto que essa comunicação, essa sua facilidade, que eu acho que tem muita intimidade ali, namora muito com a liderança, o quanto te ajudou a ser quem você foi na sua carreira e hoje te ajuda a ser quem você é na sua carreira? Poxa, é extremamente importante, né? É algo... Se os atletas entendessem o quão importante é investir também na preparação para uma boa comunicação, porque eu tive uma família que me instruiu muito, eu tive uma mãe muito próxima que me ensinou muito, então minha comunicação vem também de tudo que eu aprendi, e o futebol me ajudou muito. Ninguém sabe, mas eu era uma criança e uma adolescente extremamente tímida. Eu não falava, não me comunicava. Nossa, não acredito. Exatamente. Eu era do tipo de pedir pra minha irmã mais velha falar pra mim, fala isso, tipo, me ajuda aqui, não sei o que. Eu não falava. E o futebol foi quem transformou isso na minha vida, assim. Transformou realmente a minha forma de ser, de comunicar. E eu aprendi a impor ali, a colocar a minha visão das coisas. Não impor, mas colocar a minha visão, não me calar em determinados momentos. Isso foi extremamente importante, porque um goleiro, uma goleira, dentro de uma equipe, ele deve ser um líder, é um líder natural. E é extremamente importante que você consiga comunicar. E por diversas vezes, eu fui capitã das equipes justamente por isso. Inclusive, o título que ganhei junto com o Arthur, no Centro Olímpico, eu era capitã da equipe dele. E não era só a comunicação, mas trazer a responsabilidade das atletas para o que a gente precisava. Então era o relacionamento interpessoal e exercer essa liderança de uma forma positiva para que nós chegássemos a um objetivo comum.
Porque quando você começa a ganhar jogos, você começa a ter mais facilidades com algumas coisas, é natural que as atletas relaxem, que às vezes Sim, queiram é ir do ser humano. festejar fora da área, do momento, beber, ou vou extravasar um pouco aqui numa comida. Então esse tipo de liderança é extremamente importante nesses momentos. E acho que é algo que sempre me ajudou muito ali, de ter o foco. Eu sempre fui muito focada no que eu queria. Muito, muito, muito. De abdicar de diversas coisas, assim, porque eu queria aquilo, era meu objetivo e eu precisava chegar lá. Só que o futebol é um esporte coletivo. Então, conseguir ali é, ter uma influência para que todas seguissem o mesmo caminho era extremamente importante. E essa ligação com a comissão técnica, de conseguir ter uma comunicação, de conseguir levar também as demandas das atletas, de brigar pelas melhorias que a gente precisava. Então, não é só você conseguir se comunicar, mas você também conseguir trabalhar pelo meio em que você vive ali, né? Para conquistar as coisas que são positivas para todas. Acho que isso é um diferencial e algo que me ajudou muito na carreira, até para ganhar o respeito dos lugares onde eu passei. Mas mais do que ser uma líder, é você agir como um líder, né? Agir como um líder positivo, uma liderança positiva, uma comunicação positiva. E é algo que, enfim, a Comunicarte me ajudou muito também. A Michelle trabalhou comigo durante um tempo. Tenho muito a agradecer a tudo que ela me ensinou. Começar a olhar de que forma comunicar uma coisa, pensar um pouco, estudar um pouco algumas questões antes de você participar de algum evento. Enfim, eu faço muitos eventos. Trabalho muito também com a comunicação para o público em geral, então entender o quanto aquilo é importante para a tua imagem. Né? A gestão da imagem hoje acho que é algo muito importante que falta muito para os atletas do futebol. Né? Entender que uma publicação tua ali pode ser crucial para você perder um emprego, que outras pessoas que estão de olho em você estão olhando tuas redes sociais. Então isso é algo que é extremamente importante hoje na questão da gestão esportiva e que sempre foi pouco olhado e que hoje ganha uma importância muito grande até dentro dos clubes. A gente tem profissionais voltados para isso. A gente tem profissionais que trabalham para instruir as atletas também de que forma fazer, qual a melhor maneira. Os próprios empresários, as empresas que trabalham com atletas se preocupam mais com isso, de fazer a gestão da tua imagem, porque a imagem não é só o que você veste, a comunicação é muito mais do que a comunicação verbal, né? Então isso é muito importante. Deu aula aqui de comunicação ainda, hein, Débora? Então, vou encerrar com as duas perguntas clássicas aqui do podcast. A primeira é o seguinte: o que o esporte te ensina todos os dias? Poxa, o esporte ensina todos os dias a parceria, né? Trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, o quanto você remar para o mesmo lado traz frutos, né? Ensina a resiliência, ensina a compaixão muitas vezes, você se colocar também no lugar do outro. E ensina a superar os obstáculos, né? A conseguir os objetivos não desistindo, né? Sendo persistente ali e resiliente em tudo. Então, o esporte ele é muito mais do que só entretenimento, né? Realmente, e aí a gente vai muito além do que o esporte de alto rendimento. O esporte em si para a sociedade é uma ferramenta de transformação muito grande que pode transformar realidades. Por isso é algo que é tão utilizado em comunidades como meio de transformação social. Então, o esporte transforma a realidade das pessoas, faz com que eles possam se ver aí em locais diferentes. No meu caso, o esporte transformou a minha vida. Eu conheci mais de 20 países com esporte. Hoje, eu posso me considerar uma poliglota, falo mais de 4 idiomas por conta do esporte. O esporte me deu tudo na minha vida, todo o conhecimento, toda a base para a minha formação, e me deu oportunidades que eu jamais teria em outras profissões. Então eu sou muito grato ao esporte, com certeza é uma das ferramentas mais importantes para a nossa sociedade, para transformar a realidade da nossa sociedade como um todo. E o seu maior ídolo no esporte? Quem é e por quê? Poxa, cara, na minha época, a gente não tinha tantas mulheres como ídolos, né? Eu por muitos anos, eu era doida pelo Zete. E eu nunca fui, enfim, eu não sou São Paulina,
mas na época o Zete era o goleiro ali do São Paulo, ele jogava de calça. E o que me fazia me espelhar nele é justamente a postura dele, cara, a comunicação, o que ele expressava nos jogos, a empatia que ele tinha pelos outros atletas, a seriedade do trabalho dele, a comunicação dele. Então eu me espelhava muito nele. Inclusive hoje, enfim, nós nos encontramos em diversos eventos, em diversos momentos, a gente tem até uma certa amizade e eu tenho as luvas do Zete ali enquadrada, tenho uma foto com ele, e eu tenho muito respeito pela carreira dele. Mas como mulher, uma atleta, posso falar duas, né? Aquela parceria entre Hortência e Magic Paula na minha época Fantástico. era algo que me inspirava muito, de ver a força daquelas mulheres, a pouca estrutura que elas tinham, que elas conseguiram o nível mundial, né? Levaram o Brasil ali a um patamar totalmente diferente num esporte que não era um esporte massificado, que não tinha a visibilidade que deveria dentro do país. Então eram duas atletas que me inspiraram como atletas e me inspiram hoje como gestoras, como potência ali fora do campo também, tudo que elas ainda fazem, né, que elas continuam fazendo fora de campo. Então tenho muito respeito por elas e espero um dia, quem sabe, chegar aos pés ali de ser uma gestora como a Paula é, por exemplo. Entendeu? Então tenho muito orgulho de a gente ter mulheres tão fortes no nosso país. Thaís, obrigado por essa aula, né? Não foi uma entrevista, foi uma aula. Tenho muito carinho por você. E parabéns pela trajetória, pela história, né? Que ninguém apaga. Mas especialmente pela vontade que você tem ainda de fazer diferente, né? Por acordar e transformar todas as dificuldades pô, vamos pra frente, vamos olhar pra frente. Eu acho que isso que interessa. Obrigado, que para mim foi muito especial. Não, eu que agradeço o convite novamente. É sempre muito bom poder falar do nosso esporte e melhor ainda, poder dar visibilidade ao futebol de mulheres é algo que me deixa muito feliz. É extremamente importante e agradeço a vocês aí o que vocês têm feito aí também pelo esporte, sempre próximo aí a todos os profissionais que atuam no esporte, né, levando aí essa comunicação sempre com amor, com muita vontade também. O trabalho de vocês faz a diferença. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e espero contribuir aí para que muitas mulheres possam se inspirar também e homens também possam se inspirar nesse trabalho que a gente faz, que a gente tenha melhores profissionais cada vez mais no futebol. Obrigadão. Muito obrigado. Obrigado a você, mulher, a você, homem, que acompanhou o nosso programa. Semana que vem tem mais. Grande abraço.